Fala galera, beleza? Bora aqui para a primeira aula de eletrônica no canal Destrinchando na Elétrica. E na aula de hoje eu vou estar apresentando para vocês o CI-JK, certo? Um dispositivo aí de memória, muito interessante na área de eletrônica, bastante importante. Então, se você veio por esse conteúdo, fica comigo, bora para a aula, mas depois da vinheta. Então galera, sem mais delongas, bora aqui, tá começando a nossa aula. Então, como a gente viu aí antes da vinheta, a gente vai estar conversando aí sobre o flip-flop JK com clock, beleza? E aqui eu já estou trazendo aqui duas imagens para vocês. A primeira, o diagrama dele aqui de pino, certo? Uma parte aqui mais resumida, não vai ter aqui a alimentação, o positivo e o negativo, certo? A alimentação. É só a parte aqui mais importante, certo? Então aqui eu vou ter os pinos J, K, né? Como o próprio nome sugere. Eu tenho o pino aqui central, que é o clock, certo? Que bota aqui a sigla CLK. Tenho aqui o pino de set, o reset. E os dois pinos aqui, que é as minhas saídas, que é o Q e o Q barrado, certo? Então, galera, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a tabela verdade desse dispositivo. Então, aqui, observe aqui na tabela verdade, eu vou ter a coluna J, coluna K, coluna clock e a saída, que é o Q. Então, primeiro aqui você vai fazer uma contagem em binário, certo? Então você vai ter o 00, o 01, aí depois o 10, né? Depois 11. Então são 4 aí estágios possíveis para essa combinação aqui de entradas J e K. E aqui observe que você vai ter essa coluna do clock. Para quem já estudou um pouco de eletrônica, um pouco mais básico, parte de digitais, você geralmente não tinha esse pulso do clock. Como esse dispositivo aqui é um dispositivo que nesse caso depende do clock, certo? Então você vai ter essa coluna aqui. E essa setinha aqui, que você está vendo apontada para cima, ela significa que ele é um clock de borda de subida, certo? E aí, como você já deve saber, a minha saída vai depender das minhas entradas J e K e, é claro, né, da borda de subida do clock. Então, como é que vou estar funcionando isso? Vou estar tentando agora fazer um esboço aqui rapidinho, antes de a gente ir para o software de fato. Mas antes, galera, você tem que observar o seguinte detalhe. Os pinos de set e o pino de reset, eles são pinos aí que mandam no JK, certo? Se eles estiverem ativados, o JK não vai funcionar. É por isso que às vezes no livro ele até coloca aquela relação de mestre-escravo. Então, para essa tabela verdade aqui ser verdadeira, você tem que garantir que os pinos set e o pino reset estejam desativados. Agora aqui é o detalhe, certo? É o que o cara cai do cavalo, como dizia meu professor. Observe que a entrada para o pino 7 tem esse círculozinho aqui, essa bolinha na entrada. O que significa isso, né? Você já deve saber, mas ela é a entrada negada, né? Então, se vem aqui o valor lógico 1, por exemplo, como ele é negado, então vai entrar aqui no pino do flip-flop o valor de 0, certo? Então vai estar desligado. Então, se eu quero desligar o pino de 7, eu tenho que colocar o valor lógico de 1. Colocar aí 5 volts, né? Para poder barrar e aí ficar 0 e ele não setar. E a mesma coisa eu faço aqui para o pino de reset. Então os dois eu vou ter que ligar aí em 5 volts para eu poder estar desativando tanto o set como o reset. Porque aí vai estar acontecendo aqui a lógica aqui no caso JK. E lá no final da aula eu vou estar explicando aí para vocês para que serve esse pino set e o pino reset, certo? Mas enquanto isso, deixa aí de lado, vamos apenas aqui para o JK. Então galera, vamos aqui para nossa primeira linha da tabela verdade. Então eu vou ter aqui 0 e 0, certo? 0 para o J e 0 para o K. Esse 0 é o valor lógico, certo? Ou seja, não está ligado aí em 5 volts, né? A lógica TTL. Então você vai colocar aí valor de 0 volts. Então se eu colocar 0 volts para o J, 0 volts para o pino K, o que vai acontecer com a minha saída? Ela não vai mudar. Como assim? Imagine que a sua saída, que é o Q, ela está no valor lógico 1 volt, certo? 1 volt não, valor lógico 1. O valor lógico 1 significa dizer que ela está aí, por exemplo, em 5 volts, certo? Então a gente não fica escrevendo 5 volts, essas coisas. Então a gente escreve valor lógico, então é 0 ou 1. A lógica binária aí, como você já deve saber de qual é salteado. Então, se eu colocar 0 no nível lógico para o J e para o K, a minha saída não altera nada, certo? Então, se ela está em 1, ela vai continuar em 1. Se ela está em 0, ela vai continuar em 0. Mas é o detalhe, isso no pulso do clock, certo? Observe aqui a setinha do clock. E aí, se você não sabe o que é o clock, vou até fazer um esboçozinho aqui, certo? Mantenha a mente aberta aí para ver que ele está bonito. Porque eu estou fazendo ele na hora, certo?
Então tá aí, ó, você tem uma onda quadrada, né? Vamos supor aí de 0 a 5 volts. Ela vai ter uma frequência aí qualquer, certo? Uma frequência genérica. E você vai ter aí esses pulsos aí de onda quadrada. Então, o que a gente chama de borda de subida? A borda de subida, no caso, é a parte aqui que a onda muda de valor lógico, certo? De 0 para 5. Então, nesse caso é aqui. Estou fazendo aqui esses bolsos, vocês vão acompanhando. Então, o pulso de subida é aqui, certo? Então, o momento que ela sai de 0 para 5 volts. E aí ficou claro, se o pulso de subida do clock é aqui, qual é o pulso de descida? Então, vai ser aqui, certo? Mas nesse caso, a gente não vai aí estar se aprofundando no pulso de descida, porque esse flip-flop que eu estou mostrando para vocês, ele é um flip-flop borda de subida, certo? Se ele fosse borda de descida, ele teria uma entradazinha negada aqui, certo? Desse jeitinho aqui. Como ele não tem, ele é um flip-flop de borda de descida. Então, deixa eu apagar essa bola aqui, certo? Porque ela não vai interferir aqui. Porque o nosso flip-flop, como eu já disse, ele é de borda de subida. Vou apagar também aqui esses bolsos aqui de onda quadrada, certo? Porque não convém aqui, só para mostrar aí para quem não sabe o que é o clock. Então, o clock, resumindo de novo, ele é uma onda quadrada, certo? Que vai ficar aí mudando o valor lógico de 0 para 1 todo o tempo de uma determinada frequência que você vai escolher. Então, voltando aqui para a tabela verdade, quando você tiver 0 e 0 e no pulso da borda de subida, a saída não vai acontecer nada. E agora, galera, vamos aqui para a linha 2 da minha tabela verdade. E aqui eu já percebi aqui que eu dei um vacilo, certo? Eu escrevi aqui errado. Aqui, no caso, vou até consertar aqui em tempo real para vocês. Acontece, galera, acontece mesmo. Tá aí. A tabela verdade é desse jeito aqui que eu estou botando, certo? Então, considera que quando você tem o J0 K1 como a saída aqui 0, e aqui eu botei 1, certo? Então, considera aqui esse valor aqui corrigido. Então, vamos de novo aqui. Assim, como é que vai ficar a minha linha 2? Então, você vai colocar 0 no J e 1 no K, certo? Então, vou estar colocando aqui 0 no J e 1 no K. E aí, ao pulso do clock, o que vai acontecer com sua saída? Ela vai para 0, como aqui eu já alterei, certo? Então, agora minha saída é 0, não é mais 1. Aí você pensa, e se já fosse 0? Continuaria em 0, certo? Não alteraria nada. E aí, galera, ficou fácil. Na linha 3 aqui, você vai ter 1 para o J e 0 para o K. E aí, o que vai acontecer? De acordo com a tabela verdade, né, que eu já corrigi, quando você coloca 1 para o J e 0 para o K, sua saída vai para 1. Obviamente, sempre lembrando aqui ao pulso do clock. Então, sua saída vai para 1. E aí, de novo, vem aquela situação. E se já fosse 1? Continuaria em 1, certo? Simplesmente assim. E aí, galera, a configuração aí mais importante, certo? Para o JK, vocês vão entender aí na próxima aula porque ela é muito importante. É quando você vai ter aí o valor lógico de 1 para o J e para o K. O que acontece com a sua saída ao pulso do clock? De acordo com a tabela verdade aqui, ó, ela comuta, certo? E o que significa isso? Se ela era 0, ela vai para 1. Se ela era 1, vai para 0. Nesse caso aqui, né, de acordo com o nosso exemplo, ela era 1. Então, ela vai para quanto agora? Para 0. Beleza. E aí, no próximo pulso do clock, se você mantiver aí, né, obviamente, o nível lógico para J e para K igual a 1, o que vai acontecer? Estava em 0, vai comutar. Então, vai para 1. E assim sucessivamente, certo? Vai ficar sempre comutando aí ao pulso do clock. E agora, galera, para fechar aqui essa parte teórica, você vai ver aqui o pino de set e o pino de reset, certo? Para que vai estar servindo ele, né? Eu falei que ia explicar no final. O pino de set, ele funciona assim. Na hora que você ativar ele, ou seja, como ele ativa aqui em nível baixo, né? Então você vai ter que dar aí um 0, botar aqui em amarelo, certo? Para ativar, como eu falei lá no começo, né? Ele ativa em nível baixo, então para ativar você coloca 0, porque aí inverte e dá 1. Então, se você setar a sua saída, independente do pino J, independente do pino K, independente também do clock, a sua saída aí vai setar, ou seja, ela vai para 1, beleza? Independente do J, do K e do clock. De forma análoga, né? Considere que você não está setando, né? Então, de novo aqui, você está botando o valor lógico 1 para ele barrar e chegar a 0, né? Então, você não está setando. E você agora vai estar dando reset. Então, você vai jogar aqui o valor lógico 0, que é para ele inverter e ativar o valor reset. E o que vai acontecer? De novo, de forma análoga, independente do J, do K e do CLK, a sua saída aí vai para 0. Então, galera, de uma forma resumida, é assim que funciona o flip-flop JK. Só está faltando aqui um pino, né? Que é o Q barrado. O Q barrado nem precisa estar explicando ele. Ele é o inverso do Q.
Ou seja, quando o Q tem nível lógico 1, o Q barrado vai ter o nível lógico 0. Quando o Q tiver nível lógico 0, ele vai ter nível lógico 1. Então é simples assim, certo? Não tem dificuldade nenhuma. E para fechar essa aula de hoje, bora lá para o software agora, para a gente estar vendo como funciona isso aí na prática. Então, galera, já estamos aqui no software Multisim, embora agora tá simulando isso. Eu já deixei ele montado aqui para a gente já ganhar um tempo, certo? Para o vídeo não ficar tão longo. Então aqui eu tenho meu flip-flop JK. Eu botei aqui no caso aqui 4 chaves, certo? S1, S2, S3 e S4 para controlar aí o valor lógico que vai estar atribuído em cada pino. E aqui você vai ter um clock, certo? Ligado aqui no pino central. E eu botei aqui uma frequência aí de 20 Hz, certo? E o duty cycle, que seria o tempo de alta e o tempo de descida aí, no caso, né, a relação, eu botei aí 50%. Então a onda quadrada aí perfeita, certo? E aqui a minha saída, eu coloquei ela ligando um LED, que ele vai ser só meu indicador para vocês saberem qual é o nível lógico. A gente não, olhando aqui não vai saber se ele é 0 ou 1, então precisa desse indicador lógico. No caso aqui, o LED, que é o mais famoso aí dentro da eletrônica. Então eu liguei aqui uma fonte de 5 volts para todo mundo, certo? Tá todo mundo ligado nessa fonte de 5 volts. E agora vamos estar testando isso aí e ver se realmente acontece o que eu falei para vocês. Então eu vou executar aqui o programa, certo? Já está aí executado. E observe que o seguinte, a primeira coisa que você vai ter que colocar, né, garantir, é que o pino de set, o pino de reset, tem que estar aí em nível lógico 1, porque ele é ativo em nível baixo. Então, se você coloca o nível lógico alto, ele vai estar desativado. Então, aqui a chave S4 está em nível lógico 1 e a chave S3 também está em nível lógico 1, visto que estão ligadas aí no pino aqui de 5 volts da minha fonte DC. Então, aí vai estar obedecendo exatamente aquela tabela que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, bora estar fazendo aqui o jogo aqui nas chaves S1 e S2, certo? Então, eu vou colocar aqui, primeiramente, as duas chaves em nível baixo, certo? Então, aqui S1 está em nível baixo, está ligado no 0. E S2 também está ligado aqui no 0. Só você observar aqui com calma. E aí, observe como é que está a minha saída. A minha saída aqui está alta. Então, bora lá conferir na tabela o que significa quando eu coloco o pino J e o K no nível lógico 0. Então, aqui de acordo com a minha tabela, quando eu coloco aí no 0 o J e o K, e ao pulso do clock a saída não altera, certo? Ela fica aí estável, do jeito que tá, ela fica. Então, ela tá ali marcando 1, certo? Então, não dá pra gente dizer que deu certo até agora. Daqui a pouco a gente vai testar de novo. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou alterar aqui o pino K, né? Isso porque quando eu altero o pino K, ao pulso do clock a minha saída tem que ir para 0, né? Então, vamos estar fazendo isso agora. Então, o pino K é a chave S2, então eu vou estar trocando o estado dela. E o que tem que acontecer com o LED? Ele vai ter que apagar, certo? Vai ter que a saída vai ter que ir para 0. Então, observe que ele zerou, certo? Teve um atraso aí, porque ela está esperando o clock. E como aqui a frequência é de 20 Hz, é uma frequência baixa, então ela vai esperar até a borda de subida para poder estar desativando, certo? Para poder estar obedecendo a tabela verdade. E agora, galera, eu vou botar de novo aqui o S2 de novo no 0. E observe, se o S1 já está no 0 e o S2 vou botar no 0, o que vai acontecer com a saída? Como a gente viu na tabela verdade, vai acontecer nada, né? Não altera o estado, porque o J e o K vai estar no 0, a saída não muda. Então vamos verificar isso agora. Então vou botar aqui o K no 0, ó. A minha saída continuou em 0, perfeitamente. Então obedeceu a primeira linha. Então a primeira linha, segunda linha, ok. E agora vamos para a minha terceira linha, né? Eu vou botar aí o J como 1 e deixar o K em 0. Então vou aqui na chave 1 e vou alterar o estado lógico dela. E aí, como você já viu lá na tabela, a minha saída vai ter que ir para 1, certo? Então vamos lá, vou ativar o J agora. Pronto, ativou aí, certo? Ligou meu LED. Então a minha saída foi para 1. E agora, galera, o último estado aí, né? Que eu falei que é o mais importante aí dentro da eletrônica, que é quando os dois pinos estão em 1, certo? O J e o K. Então eu vou estar alterando aqui o K agora para 1. E agora os dois estão em 1. E o que acontece com a saída? Ela comuta, como eu falei lá para vocês. Então, se ela estava 0, vai para 1. Se ela estava 1, vai para 0. E aí o que você vai ver isso na prática? O LED vai piscar. Então aí está funcionando, certo? Para fechar aqui, só falta eu mostrar para vocês o pino de set e reset. Então eu vou ativar aqui primeiro o reset, né? Então, independente aí do J e do K e do meu clock, na hora que eu ativar aqui o reset, a saída vai para 0 e vai ficar lá 0 até que eu mude, certo? Então eu vou fazer isso agora. Vou botar aqui minha chave S4 para 0. Pronto. Como você viu aí, a minha saída foi para 0. Independente aí do J, do K e do clock. E agora, de novo, vou ligar aqui, certo? Então deixei de dar reset.
Então voltou a funcionar com J e K, certo? E agora eu vou dar um set. Então vou lá na chave S3 agora e vou alterar aí ela para 0, né? Porque ela vai setar em 0, porque ela é ativa em nível baixo. Pronto. Observe aí que a minha saída agora é 1, independente de qualquer coisa, certo? Vai sempre aí estar aí em 1. E aí, galera, você pode se perguntar agora o seguinte: e se eu der set e der reset ao mesmo tempo? Aí, galera, isso é uma condição que não tem aplicação, certo? Porque isso aí não tem sentido na prática. Quando você montar isso aí, você vai ver que ele vai dar uma bugada. Futuramente aí, próximos vídeos, eu vou estar montando isso aqui na bancada e vocês podem estar conferindo como vai ficar. Mas isso aí é uma condição não utilizada, certo? Então, o set e o reset, você nunca vai estar utilizando os dois simultaneamente. Não tem sentido você setar. Setar significa que você quer sua saída em nível alto. E resetar, que é você botar sua saída em nível baixo. Então não tem sentido você botar os dois ao mesmo tempo, certo? Então você tem que tomar esse cuidado aí para não ficar cometendo essas besteiras. E assim, galera, terminamos aqui o assunto da nossa primeira aula. Nas aulas futuras vou estar mostrando aí o flip-flop como um divisor de frequência e logo depois aí montando um contador com ele, certo? E um contador aí vocês já devem saber o tanto de serventia que ele tem na nossa vida, certo? Tanto aí na parte mesmo prático, assim como também dentro dos outros microcontroladores, certo? A gente nem vê, nem sabe que existe, mas está lá dentro. Tudo só funciona por causa deles. E se você gostou desse vídeo, não deixe aí de deixar o seu like e o comentário aí dando seu feedback, certo? Porque até então foi o primeiro vídeo aí de eletrônica aqui do canal. E eu quero saber se vocês têm interesse aí em mais conteúdos como esse. Então, galera, a gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu!